Olá, doutores e doutoras, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos à terceira aula do módulo 1 do nosso curso de prospecção. Doutores, após definir os casos e ações específicas que vocês vão focar as suas estratégias de prospecção, o próximo passo é conhecer de forma detalhada e minuciosa o seu cliente ideal. Com quem você vai falar, para quem que você vai oferecer os seus serviços. E esse conhecimento é fundamental para que você consiga ser mais assertivo na sua comunicação, para que você consiga ser mais assertivo na sua oferta e principalmente para que você não perca tempo com pessoas que ainda não estão no momento de te contratar, pessoas que ainda não estão no momento de fechar um contrato, aquelas pessoas que vão querer ficar só tirando dúvidas, que acabam tomando o seu tempo e nunca assinam um contrato de honorários, nunca fazem a contratação efetivamente. Vocês lembram daquele advogado de direito bancário que eu falei na outra aula? Se ele faz a prospecção de cliente dele como advogado especialista de direito bancário, vai chegar muita gente curiosa para ele. Vai chegar muita gente que tem contrato com o banco, que só quer ver se às vezes tem alguma irregularidade no contrato, que quer ver se aquela cobrança específica ou se aquele valorzinho que ela está pagando lá é legal ou ilegal. Já quando ele foca apenas na ação de busca e apreensão, chegam apenas pessoas que já estão com aquele problema específico. Chega apenas pessoas que já tiveram o carro apreendido e que já estão no exato momento, já estão prontas para fazer a contratação. Só que esse advogado, ele conhece muito bem essas pessoas. Ele não fala lá no anúncio dele, se você tem um contrato bancário de financiamento de veículo, faça tal coisa. Porque isso é muito abrangente. Ele já fala, se o seu carro foi apreendido pelo banco, eu posso te ajudar. É algo muito específico, que retrata exatamente a situação que o cliente ideal dele está passando quando vai fazer a busca. A partir do momento que você conhece os problemas, que você conhece as dores da pessoa que você está buscando para oferecer o seu serviço, você é muito mais assertivo na sua comunicação, você é muito mais convincente na sua oferta e, consequentemente, obviamente, você tem muito mais facilidade para achar essas pessoas e fechar contratos com elas. Para isso, você vai precisar fazer um mapeamento do seu público. O mapeamento é um estudo mesmo, nada mais é do que você conhecer a fundo essas pessoas, você ir nos detalhes. O primeiro passo é identificar qual que é o problema real dessas pessoas. Esse problema, ele tem que gerar uma dor. Você tem que entender qual que é essa dor, qual que é a dor que esse problema está criando para aquela pessoa, ou para a família dela, ou para o emprego dela. O que esse problema está custando para essa pessoa? Identifique o que realmente está em jogo para ela. Com essa informação, você vai saber exatamente qual que é a necessidade dela. Por exemplo, uma mãe que quer pedir uma revisão ou quer pedir uma pensão alimentícia, ela não está preocupada com o dinheiro em si, mas ela está preocupada com o bem-estar do filho dela, com a qualidade da vida dos filhos. Ela está preocupada com que escola que eles vão estudar. Ela está preocupada com o conforto da roupa nova que eles vão poder comprar, com a segurança de ter uma refeição todos os dias na mesa. Um idoso que quer uma aposentadoria, ele não quer os valores todos os meses na conta dele. Ele quer a tranquilidade e a segurança que essa estabilidade financeira pode proporcionar. Então você precisa identificar qual que é a necessidade real do seu público por trás daquilo que ele está te pedindo. A partir do momento que você sabe qual que é o problema, qual que é a dor que isso está causando, qual que é a necessidade real dessa pessoa, você sabe exatamente qual expectativa que ela tem com os seus serviços. Você sabe exatamente o que ela está esperando de você e é isso que você vai vender. Você não vende um habeas corpus para a família da pessoa que está detida. Você vende a liberdade dela de volta. A gente não vende uma defesa em busca e apreensão. A gente vende a ideia de ter o carro de volta, de ter a liberdade de locomoção e de ser recompensado financeiramente pela humilhação que passou ao ter o veículo apreendido ali na frente dos familiares, da vizinhança, dos amigos ou às vezes até no trabalho. O seu dever enquanto profissional é sempre entender a dor real do seu público-alvo, o problema dos seus clientes, o que ele realmente precisa. Você nunca vai falar para o seu cliente da necessidade, mas sim sobre a expectativa que ele tem, sobre a dor que ele tem.
e a sua comunicação sempre será em expectativa e dor, e nunca no direito ou na necessidade. Para vocês entenderem melhor isso, eu vou sair um pouquinho do direito aqui. Vamos pensar em um personal trainer. Qual que é a dor do público do personal trainer? É estar mais gordinho, é estar acima do peso. E qual que é a expectativa dessas pessoas com o serviço dele? A expectativa dessas pessoas é que aquele personal vai ajudar elas a emagrecer, a ficar em forma. Só que quando ele ofertar os serviços dele, é isso que ele vai vender. Um corpo ideal, vai vender saúde, vai vender emagrecimento. Ele não vai falar da necessidade de correr, da necessidade de fazer abdominais, de fazer dieta, de treinar todos os dias. Ele sempre fala do resultado, da expectativa que a pessoa já tem nele. E você vai fazer a mesma coisa. Você nunca vai vender serviços advocatícios, mas sim a expectativa que o seu cliente tem de acordo com cada situação que você vai atender. O advogado, ele é apenas uma necessidade, assim como o personal trainer ou como a academia, juntamente com anos de processo, com perder dinheiro, com dor de cabeça, como é a dieta, os abdominais, a corrida, a musculação. Só que você não vai falar isso não importa, não deve ser usado na sua comunicação. Você vai sempre focar na dor de estar acima do peso e na expectativa de ter um corpo bonito, um corpo sarado, uma vida saudável. A expectativa e a dor são sempre a base da sua comunicação. E para fazer isso, você precisa saber os detalhes do seu público-alvo. Você precisa conhecer muito bem ele. Então, você definiu qual problema você vai resolver, para quais ações você vai focar as suas estratégias de prospecção e agora você vai estudar o público que está tendo esse problema. Você começa sempre com características mais simples, mais comuns e depois você vai aprofundando indo nos detalhes efetivamente. Então, você começa lá com qual que é o gênero predominante dessas pessoas que você está buscando. São mais homens? São mais mulheres? Se forem mulheres, você precisa ter uma comunicação mais leve, uma comunicação mais delicada, mais compreensiva. Você pode usar mais a emoção para conversar com essas pessoas, principalmente aí nas áreas de direito de família, por exemplo. Se forem homens, a sua comunicação ela pode ser mais direta, uma comunicação mais firme, sem muita emoção e mais razão. Qual que é a faixa etária dessas pessoas? Qual que é a idade média que elas têm? São mais jovens? São mais velhas? Qual que é a renda média dessas pessoas? A maioria é de classe média, alta, baixa. Com que essas pessoas trabalham? É uma categoria profissional específica ou são trabalhadores mais comuns? Eu já vi advogados que fazem estratégias de prospecção para mandato de segurança em concursos públicos. Então, esses advogados, eles trabalham com categorias profissionais muito específicas. Qual que é a categoria profissional que você atende? Ou não tem uma categoria profissional? Quanto que essas pessoas ganham em média? Qual que é a orientação política predominante? Orientação religiosa? Classe social? Onde que elas moram? Em centros maiores? Ou são mais do interior? É uma questão mais voltada para o agro, né? Tudo isso interfere na sua comunicação. Tudo que você puder, tudo que você conseguir extrair de informações vai ajudar na sua comunicação e no seu convencimento no momento da prospecção, o que facilita muito o fechamento de contrato posteriormente no atendimento. Depois que você fizer isso, você vai buscar saber o que essas pessoas procuram quando elas estão com aquele problema que você vai ajudar a resolver. Onde que essas pessoas buscam? Elas vão para as redes sociais, elas vão para o Google, elas vão para o YouTube. O que elas digitam lá? Quais que são as palavras que elas usam para buscar por ajuda? Quanto mais informações você conseguir, melhor, pois com esse mapeamento, com esses detalhes, você vai focar nos clientes que estão realmente preparados para fechar um contrato. E você consegue descartar todos aqueles outros que não vale a pena, os curiosos. Você vai ter todo o suporte necessário para escolher em quais casos você vai colocar o seu tempo e a sua energia e quais que não vale a pena. Por exemplo, aqui no escritório nós descartamos muitas pessoas que têm contratos com taxas de juros abusivas. E são centenas que chegam. Só que essas pessoas, elas não estão preparadas para fechar um contrato ainda não tem a urgência, o convencimento tem que ser muito maior para chegar até a contratação e não vale a pena para nós. A gente foca naquelas que já tiveram o carro apreendido e praticamente 100% dos contatos fecham o contrato.
Quando você define com quem que você vai falar, você poupa muito seu tempo, você poupa muito a sua energia e você facilita a conversão lá na frente, no momento do atendimento. Por isso que é fundamental você avaliar realmente quais casos, quais situações que vale a pena para você. E é justamente isso que nós vamos aprender na próxima aula. Vejo vocês lá!